Nós estamos começando um novo curso agora na academia. A gente vai estudar as primeiras leis que o Maimônides traz, que são as leis dos princípios da Torá, os princípios da fé. Os princípios é aquilo que há de mais básico e ao mesmo tempo mais importante. Uma pessoa que estuda a Torá, uma pessoa que cumpre o Shabat, come kasher e assim por diante. Mas a fé dela está errada. Ela imagina que existem vários deuses. Ela tem uma concepção que existe um Deus, mas é uma concepção muito infantil ou superficial. Óbvio que as mitzvot dela vão ter algum valor, mas a base, aquilo que é de mais importante e que é mais profundo, está errado. Então a conexão verdadeira da pessoa com Deus fica faltando. Note bem, o Olam Abá, o mundo vindouro, o que a gente sabe, o que está escrito sobre ele? Uma das profecias fala assim: e a terra se encherá do conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento sobre Deus. Tem várias formas de a gente chegar no conhecimento sobre Deus, até mesmo fazendo as mitzvot ou estudando a Torá em geral. Mas tem também um estudo direto sobre Deus, sobre as bases da fé, e é o que a gente vai fazer agora. Então, como eu falei, ao mesmo tempo que é algo muito básico, é muito profundo. Então vamos lá. O primeiro tema que o Maimônides vai tratar, que é uma lei, é saber que há um Criador, saber que há um Deus nesse mundo. Isso é a primeira mitzvah da Torá. E se você já percebeu, o Maimônides aqui ele está usando a expressão saber que há um Deus e não somente acreditar. Em outros lugares, o Maimônides fala sobre a crença em Deus. Aqui ele fala que a pessoa tem que saber. Eu não acho que isso é à toa. Eu vou tentar te explicar isso já já. Vamos começar com o que ele traz, e aí a gente vai desenvolver também um pouquinho dessa ideia que eu acabei de falar, que eu acho que ela é muito importante. Então vamos lá. Diz o Maimônides, primeiro capítulo, primeira lei que ele traz, tá? Primeiro parágrafo. A base de todas as bases e o pilar da sabedoria é saber que há um Criador inicial. E esse Criador, ele cria tudo que há. Todas as criaturas que existem, nos céus, na terra, e aquilo que há entre os céus e a terra. Tudo isso só existe, só foi criado porque há um verdadeiro Criador. Parece algo banal e simples, mas a verdade, o Maimônides aqui já está semeando um conhecimento que a gente vai ver daqui a pouco, super importante. Quando o Maimônides quer falar sobre Deus, ele chama ele de Criador. E isso é algo, como eu falei para você, é algo genial. Ao mesmo tempo que é imperativo tratar Deus dessa forma. Quando nós falamos que Deus é o Criador, então a gente já está aqui colocando que Deus é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todos os seres que existem, todas as criaturas que existem. E a gente vai falar daqui a pouco de todos os conceitos que existem no universo. Então, quando a gente entende isso, a gente vai agora entender que tudo o que existe vem de Deus. Não há nenhuma existência fora Deus ou que não foi criada por Deus. Então aqui não permite, se o universo todo está contido em Deus. Veja a diferença do que eu estou falando. Deus não está no universo. O universo está contido em Deus, porque o universo é uma criação divina. É uma parte, óbvio que eu vou agora usar termos humanos, ínfima dentro do que é Deus. Deus não tem como calcular, a gente vai chegar nesse entendimento, mas se a gente entende então que todo o universo, tudo que existe no universo está em Deus, então não pode ter outra força, não cabe
outro Deus, um Satanás independente e assim por diante. E é isso que o Maimônides aqui também está trazendo, que todas as criaturas, elas somente existem porque existe um Criador inicial. Explicando isso melhor, a existência de Deus é uma existência absoluta. É uma existência também diferente da nossa. A existência de tudo o que existe é relativa a Deus. Eu, uma montanha, um anjo ou a Torá, só existimos porque Deus nos dá vida, porque Deus nos dá essa existência. Porque se Deus parasse, isso ia virar, ia ser, voltar ao zero inicial. Então quer dizer que tudo o que existe, muitas pessoas chamam isso de natureza. Fantástico, mas quem é que mantém essa força vital natural? A Torá explica de forma claramente. Na verdade, o Maimônides quer que você use a sua cabeça. Eu vou te ajudar nesse caminho. A ciência tem um sério problema. A ciência tem um problema da criação do universo. Porque cada passo que a ciência vai dando de conhecer novas coisas que aconteceram e conhecer novas leis físicas e fenômenos intergalácticos e tudo que existe, a ciência ela se depara com um problema que para ela é intransponível. Qual o problema? A ciência fala, olha, a gente consegue chegar, a gente já chegou no Big Bang. Ok, mas o Big Bang significa que houve uma grande explosão de energia que forma matéria. Isso é uma fórmula física que muitos de nós estudamos na escola. Energia é igual a matéria vezes a velocidade do tempo ao quadrado. Essa fórmula fala que energia forma matéria. Precisa de uma quantidade absurda de energia, mas ela forma matéria. Fantástico. A ciência aceita isso. Não há hoje em dia um cientista que não aceita essa teoria. Muito bem. Aí vem a ciência e fala, mas calma aí, quem fez essa energia? Da onde ela veio? Porque quando você entrou na teoria do Big Bang, você falou que o mundo começou. Essa é uma ruptura quase teológica na ciência. Eu sei que eu estou falando de ciência, eu falei teológico, eu estou ligado nisso, mas eu vou explicar. É uma ruptura de pensamento científico, tá? Vamos ser mais certinho para ninguém reclamar. Porque antes da teoria do Big Bang, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu, existe e existirá. E eles provavam por A, B mais C mais D, até que quando chegou a teoria do Big Bang, eles falaram, uau, estávamos errados. Porque a teoria do Big Bang ela está comprovada e ela fala que houve um começo, porque houve uma explosão inicial. A nível teológico, Bereshit bara Elohim. No começo criou Deus os céus e a terra e etc. A Torá sempre disse que houve um começo. É interessante que o Maimônides, já na época dele, os cientistas e filósofos falavam, Maimônides, é claro que o mundo sempre existiu, existe, existirá. O Maimônides falava, está errado, houve um começo. Falava, mas você está falando pela fé, nós estamos falando pela ciência. E o Maimônides falava, mas a nossa fé é uma fé divina, então por isso eu tenho razão. Então ficava essa discussão, só que hoje em dia todos sabemos que o universo teve um começo. Quando nós falamos que o universo teve um começo, ele é um universo ex nihilo. Ele começou de um zero absoluto. Não é um vácuo que já é algo que existe que criou essa energia. É algo inexistente que cria algo existente. E aqui vem o Maimônides. Olha só a diferença de quem tem Torá, do que nos é transmitido por Deus e de quem não tem. Vem o Maimônides e fala, olha só, então você tem que entender que teve um Criador.
Antes deles conhecer a teoria do Big Bang ou qualquer coisa assim, o Maimônides sabia, os cabalistas, muito mais de que a criação é ex nihilo, é de um nada absoluto criar alguma coisa. Nos nossos cursos de Kabbalah, a gente explica os cursos do Zolamot, os portais do Zohar, a gente vai tratando, né, do Tzimtzum, da Or Ein Sof e assim por diante. Até mesmo quando a gente fala do Olam Asiyah, o mundo da ação, que aí é criada a matéria, o último estágio. Então isso aqui é muito bem explicado pela Kabbalah. Mas a ciência não tem essa explicação de como é que o mundo pode ser criado de um nada, algo pode começar a resistir. Por que a ciência não tem essa explicação? Porque, eu não sei como eles fizeram esse cálculo, mas os cientistas dizem que o número, a probabilidade de isso acontecer sem ser uma força inteligente que faz a criação é 1 dividido, se eu não me engano, por 1 com 41 zeros, que é o que a ciência chama de impossível. Stephen Hawking, que era uma pessoa que não acreditava em Deus, quando confrontado com essa pergunta, uma coisa há que se dizer em seu mérito, ele era uma pessoa verdadeira. Ele falou: eu não tenho resposta para essa pergunta, eu tenho fé que um dia a ciência terá resposta. Aí você fala: Rabino, acho que você falou errado. Não, ele fala exatamente isso. Ele fala: eu tenho fé de que haverá resposta. O Maimônides, aqui, ele vai te falar, existe uma mitzvah de saber que Deus existe. Só por entender que Deus é o Criador, você já sabe na cabeça que ele existe, porque a probabilidade dele não existir, de acordo com a ciência, é impossível, porque não há como algo inexistente criar algo existente. Quem acredita nisso tem fé. É o que o Stephen Hawking falou. Não há resposta para essa pergunta. Então isso aqui responde de alguma forma que, por um lado, o Maimônides fala que a primeira mitzvah é saber que existe um Criador, e não é à toa que ele fala isso. Saber que existe esse Deus, e esse Deus é o Criador. Então a gente junta esses conceitos. É verdade que em outros lugares o Maimônides fala da fé, da crença de que há um Criador. Por quê? Porque o Maimônides sabe que o ser humano tem uma alma, e ele sabe que a gente tem um instinto, a gente tem uma ligação com Deus, que ele está acima do intelecto. A essa ligação, a esse instinto, a essa intuição, a gente vai chamar de crença. Ela é verdadeira, ela não é uma imaginação, mas o nosso trabalho, ele vai ser realmente nessas duas vertentes, a vertente da fé, da crença, da alma. Então a gente vai alimentar essa alma. A gente sabe que nem tudo é o intelecto humano, mas a gente tem um outro lado que é a gente sabe que tem um outro lado que é a parte racional da coisa. Então, quando a gente fala da parte racional, a gente entende então que Deus é o Criador inicial. Ele cria tudo que existe. Todo o universo está dentro dele. Inclusive os conceitos, que isso vai ser muito importante. A gente passou mais um passo. Tudo somente existe porque há um Criador que lhe deu e dá vida. Fantástico. Isso nossos sábios cabalistas colocaram nas nossas preces matinais. Eles colocaram pra gente o conceito que diz assim, que Deus, Mechadesh Betuvó, ele renova através da sua bondade, Bechol Yom Tamid, todo dia, continuamente, Maaseh Bereshit, o ato da criação. Quer dizer que o que nós chamamos de natureza, isso que o sol nasce a cada dia e que as plantas continuam fazendo fotossíntese e que o ser humano continua respirando, enfim, tudo que acontece nos mundos, também tudo que vai acontecer em todas as galáxias e tudo que acontece no universo todo, isso aqui, na verdade, não é algo natural. Deus criou algo que parece ser uma natureza, parece ser algo automático, mas na verdade é Ele renovando o ato da criação. Deus, ele é
eu não vou falar hidrelétrica, porque aí você vai falar, mas a hidrelétrica precisa de água para se alimentar, tá? Mas a gente fala que é uma hidrelétrica que tem força, ela tem uma energia própria, e tudo que ela faz é distribuir energia. Então, quando você vê todas as luzes ligadas, os aparelhos ligados, etc., você fala, poxa, o aparelho está ligado, olha só, minha casa tem luz, minha casa tem eletricidade. Mas a gente sabe que a nossa casa só tem eletricidade porque ela está ligada a uma fonte de energia primária. E se essa fonte para, todo o resto para, apesar de que não parece ser assim. A gente vai ter torres de energia, a gente vai ter centrais de distribuição de energia, então lá parece que vai ter uma energia gigante, parece que aquilo lá é a fonte da energia, mas não é verdade. Tudo está ligado a uma energia inicial, é isso que o Maimônides está falando. Então essa energia toda, ela vem de Deus. Então toda a criação só existe porque Deus existe, porque Deus continua dando a isso energia. Muito bem. Então a gente termina e não termina o primeiro parágrafo. Eu falo que a gente não termina porque eu vou deixar parte desses conceitos que o próprio Maimônides vai trazer para a gente na continuação, e aí eu vou utilizar o que nós aprendemos desse primeiro parágrafo. Uma coisinha mais que eu queria falar, que o Maimônides fala que tudo que existe dentre os céus e na terra, e o que há entre eles foi uma criação divina. Então a gente pensa também na criação do mal, o que para muitos teólogos é um problema. Se Deus criou o mundo por bondade, porque ele não precisa de nada, então por que existe o mal? Então eles vêm e a solução é que então deve ter uma força que faz o mal, que ela não tem nada a ver com Deus. Muito pelo contrário, ela está lutando contra esse Deus. Há uma luta entre o bem e o mal. Em outras palavras, essas pessoas pensam, há uma luta entre Deus e o mal, que muitos chamam de Satanás, e outros vão dar outras denominações, e até falam de apocalipse, de guerra e não sei o que, né, entre essas duas forças, e vamos ver quem vai ganhar no final das contas. Isso aqui é completamente errado. Em hebraico a gente chamaria isso de uma kfirá. Isso é uma negação a Deus. O próprio profeta nos ensina isso. Quando o profeta fala em nome de Deus que eu criei a luz, eu criei a escuridão. E aqui a gente pode entender fisicamente, mas a gente pode entender que é conceitualmente. Eu criei a luz e eu criei a escuridão. Eu faço a paz e eu criei o mal. O mal é uma criação divina. Quando há algo mal que acontece, eu não estou falando agora somente do livre-arbítrio, que é o grande motivo da criação desse mal. Não quer dizer que Deus criou o mal com um objetivo, o objetivo de dar ao ser humano o livre-arbítrio. Então, quando a gente entende isso, que Deus criou o mal, ele cria o mundo, ele vai tirando a presença dele, que é o conceito da Kabbalah do Tzimtzum, das contrações, ele vai cada vez se contraindo mais e mais, ele vai tirando a influência da sua luz infinita em cada um dos níveis que ele vai criando até chegar ao nosso Olam, até o nosso mundo, o mundo da ação. Então aqui é um processo que Deus criou com um objetivo claro. E agora, nesse mundo que Deus não está revelado, então aqui há a oportunidade de existir o mal, e aqui a gente tem que entender por que Deus fez o mundo, que existe o mal. Como eu comecei a falar aqui um pouco, todo mundo foi criado por causa do livre-arbítrio, como o próprio Maimônides vai trazer, não nessas leis, nas leis de Teshuvah. Ele traz isso claramente. Então, o mal não é uma força independente de Deus que luta contra Deus, ou mesmo que não vem. Não é que Deus também, o próprio mal, na verdade, ele não é mal. Ele é uma criação divina com um objetivo. Quando acabar o motivo desse objetivo, o mal também vai terminar. Ou seja, o mal ele tem um tempo limitado de funcionamento, que é o tempo de funcionamento desse mundo. Mas eu trouxe isso aqui só para poder ficar claro para você que
Muitas pessoas pensam que existe um Deus, eu acredito nele, mas se esse Deus é tão bom, então como é que pode ser que existem coisas ruins? Então não pode ser que veio de Deus. E a resposta é que tudo vem de Deus. O que nós entendemos como coisas boas e também aquilo que nós não entendemos como coisas que são boas. Diz o Maimônides no segundo parágrafo o seguinte: se subisse a sua cabeça, se você parasse e pensasse que não há um Criador, então saiba que você está entendendo, você vai chegar à conclusão, então, que nada pode ter sido criado. É a continuação do que nós falamos. Deus é interessante que nos 13 princípios de fé, quando Maimônides quer definir a crença judaica, ele traz assim: eu acredito com fé completa que o Criador bendito seja, ele cria e governa todas as criaturas. Eu não vou entrar aqui nisso de governa, que alguém pode entender que não é livre-arbítrio, não é esse o entendimento, mas veja bem, o Maimônides, ele utiliza a palavra cria no presente, não no passado. O conceito que a gente explicou anteriormente. Então, por isso vem o Maimônides e fala: não é possível uma criação sem um Criador. Então, uma pessoa que não acredita que há um Criador, então, na verdade, ela tem que negar a criação. O próprio Einstein falou a mesma coisa, só que 1000 anos depois do Maimônides. Tá? Muito bem. E isso é o que o profeta fala. Hashem Elohim Emet. Hashem, Deus, ele é a verdade. Somente ele é a verdade e não há uma verdade como a verdade dele. E isso que a Torá fala, não há outro que não Deus. Isso que significa que não há um Criador verdadeiro além dele ou como ele. Esse termo que Deus é o Deus da verdade, a partir do momento que toda a criação ela é relativa a Deus, então a única verdade absoluta, a única existência absoluta é Deus. Todas as outras, a partir do momento que elas são relativas, então elas deixam de ser verdades absolutas. Essa é o que o profeta quis dizer, e é isso que a Torá está falando. Ein od milevado. Não há outro que não Deus. Outro que está controlando tudo, está fazendo tudo. A gente entende aqui, então, de uma forma da fé. A fé, o que ela fala pra gente? Só existe um Criador, esse Criador cria todos os conceitos. Mas, a nível, depois que você já entende, uau, eu entendi, eu sei então que tem um Criador, eu já sei, eu quase, entre aspas, vejo ele, está claro para mim. Isso, além disso se tornar a base do seu ser, a base da sua fé, isso tem que influenciar quem você é, os seus atos em toda a sua vida. Seja a nível do cumprimento da vontade desse Criador, tudo que ele revelou, mas também na fé, naquilo que você faz passo a passo, sabendo que Deus está aqui e te acompanha, vê tudo e, na verdade, quem decide tudo nesse mundo é Ele. Então a gente deu o primeiro passo nessas leis tão importantes. Se Deus quiser, vamos continuar.